Boa noite, estudante. Bom, na aula de hoje vamos continuar, é a segunda aula aí que estou gravando para vocês. Vamos fazer uma recapitulação então do capítulo 3, movimento em duas ou três dimensões. Então esta aula aí para assistir, para vocês assistirem aí as três turmas que eu estou ministrando, foi a UNA, B e C. Tá? Então, o objetivo da aula nesta aula será contextualizados os tópicos fundamentais referente ao movimento em duas ou três dimensões. E os tópicos assim que abordados são os seguintes. Primeiro, vamos falar de principais propriedades de grandezas vetoriais. Segundo, vetor, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, nesta vez em duas e três dimensões, claro. Terceiro, vamos falar de lançamentos de projéteis, que é um tema importante desse tópico. E quarto, movimento circular uniforme. E finalmente você vai ter uma tarefa para você fazer um questionário no AVEA. E você poderia estar aí estudando também o Halliday como bibliografia básica. Neste caso seria o capítulo 3. E como complementar, estou deixando novamente o livro do Alonso, que você também poderia estar estudando esse tópico por meio desse livro. Então, aqui, começando com as principais propriedades de grandezas vetoriais, como é um tópico mais de matemática, mas eu queria também, como mesmo fiz na aula presencial, deixar para vocês bem claro aí esse tópico. Então, primeiramente, pessoal, uma grandeza escalar somente se caracteriza por ter valor, também chamado de módulo, e unidades. Já uma grandeza vetorial, além de ter valor e módulos, ele tem que ter direção e sentido. Então, o fato dele ter direção e sentido faz com que as operações de adição, subtração e multiplicação sejam realizadas de forma diferente às grandezas escalares. Então, a continuação, eu cito alguns pré-requisitos matemáticos que devemos ter para poder operar vetores. Como o vetor precisa ter direção, é obrigatório definir primeiramente um sistema de coordenadas, lógico, porque senão você não consegue saber qual é a direção e o sentido desses vetores. O sistema de coordenadas que se utiliza geralmente é o sistema cartesiano. Ele pode ser bidimensional, que também podemos chamar de 2D, ou tridimensional, 3D. Então, sim, um exemplo aí de construção desses dois sistemas cartesianos. Então, aqui eu fiz aqui, já está executado aqui o programinha. Você tem aqui, por exemplo, este que está aqui seria o plano cartesiano bidimensional 2D. Esse plano tem 4 quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E aqui você tem um plano tridimensional, certo? Esse plano tridimensional teria 8 octantes. Tá? Ao longo da aula, eu fundamentalmente vou utilizar o plano bidimensional, que é mais fácil de visualizar e de explicar os problemas, tá bom? Por exemplo, então, como eu represento, por exemplo, nesse mesmo plano bidimensional um vetor? O que eu fiz aqui? Eu peguei e fui representar 4 vetores aqui. Esses 4 vetores, se vocês podem observar aqui, você tem este vetor aqui, ele está representado acima do eixo X. Este vector está representado acima do eixo Y. Então, esses dois vetores, eles são ortogonais. O que significa que são ortogonais? Que o ângulo entre os dois é 90 graus, tá? Aqui, os dois vetores que estão aqui, tanto este vetor, que está formando 45 graus com esse, como este vetor, esses dois vetores, eles têm a mesma direção, porque estão em cima da mesma linha, só que eles têm sentidos opostos, tá? Então, este vetor e este, ele tem a mesma direção, sentidos opostos, e se você vê que tem o mesmo tamanho aqui, né, ele também tem o mesmo módulo. Tá? Então, por exemplo, são uns exemplos de como representar vetores em um plano cartesiano bidimensional. Para continuar, vamos falar aqui da soma geométrica de vetores. Nesse caso, pessoal, soma geométrica de vetores, a primeira coisa que eu fiz aqui foi representar dois vetores. Então, tem o vetor A e o vetor B, e casualmente esses dois vetores estão aqui na mesma origem. Se você quer somar o vetor A e o vetor B, você vai ter que usar a seguinte geometria aqui. Você precisa colocar o vetor A, trazer o vetor B com a mesma direção e sentido, deslocar ele e colocar aqui, certo? Se você vê esses dois vetores, estão no mesmo plano. Estamos falando aqui
do plano cartesiano, só que eu não representei aqui os eixos x e y. Mas eu teria que vir aqui, pegar esse vetor e representar ele aqui a continuação. Se eu faço isso, é importante o ângulo que forma o vetor A e o vetor B aqui, uma continuação do outro. Esse ângulo vamos chamar de θ. Então, o vetor resultante da soma deles dois, geometricamente, seria o vetor que vai da origem do primeiro até o final do segundo. Seria este vetor aqui que chamei de A mais B. Se você percebe geometricamente, seria a mesma coisa fazer B mais A. Ou seja, poderia ter colocado o vetor B e depois colocar o vetor A. O ângulo entre B e A ia ser o mesmo, né? E seria θ, e o vetor resultante é o mesmo. Ou seja, esta figura aqui que se forma é um paralelogramo, tá? Então, para vocês calcularem aqui o módulo desse vetor resultante, seria esta equação aqui, usa a fórmula da lei dos cossenos. O módulo dele é raiz quadrada de o primeiro quadrado, o módulo deste ao quadrado, mais o módulo deste ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, cosseno de θ. Lembrando que esse θ é este ângulo aqui, tá? Tomem cuidado porque aparece, a continuação vão aparecer vários ângulos que a gente usa, depende se está na suma, na multiplicação ou está fazendo coordenadas, tá? Então, esse seria este ângulo θ entre um vetor e colocar o outro a continuação, este ângulo aqui. Que é diferente, por exemplo, se fosse um ângulo entre a base dos dois vetores. Este que está aqui seria diferente deste. Então, a gente, e também seria diferente de este vetor resultante em relação a este eixo, por exemplo. Então, você vai ver que vão aparecer 3 ângulos aí e você não pode se confundir que ângulo é. Nesse caso, estamos falando de achar o módulo da soma. Bom, todo vetor 2D pode se escrever em função dos vetores unitários da seguinte maneira. Então, agora a gente vai usar o conceito de vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor que é adimensional. Ele não tem dimensão, ele não se dá em metro, em nenhuma dessas unidades. Ele é adimensional. O segundo, o módulo dele é 1. Ele tem módulo 1 por definição, certo? E ele sempre vai ser representado em um dos eixos. Então, esse vetor unitário I, o I chapéu, ou J chapéu, o I a gente vai usar como notação, que seria o vetor unitário que sempre vai estar aqui da origem, orientado positivamente no eixo X. E o J no eixo Y, certo? Se você está usando o plano cartesiano, vai acrescentar aqui o vetor unitário K, que ia estar aqui no eixo Z, tá? Vai depender do livro, tem livros às vezes que chama X chapéu, ou Y chapéu, ou também chamam de E, X ou E, Y. Vai depender da notação do livro que você está lendo, do professor. Pode ser que o professor de vetores use outra notação. A gente está usando aqui I, J e K. Fica claro para vocês. Esses são os vetores unitários. Então, o interessante de representar esse vetor unitário é que, por exemplo, se você tem aqui, vamos ver esta figura que está aqui embaixo, certo? O vetor A. Para você ter a componente desse vetor no eixo X, você tem que fazer uma reta aqui perpendicular ao eixo, formando 90 graus, e este seria a componente X. Essa componente X também é um vetor, certo? A mesma coisa para a componente Y, não faço do mesmo jeito se você tem a componente Y aqui. Essa componente Y também é um vetor. Só que na hora de você escrever esta notação, você coloca aqui um módulo e a unidade fica aqui nesse parâmetro. E a direção e o sentido fica no vetor unitário. Então, você como separa módulo e unidades de direção e sentido colocando essa notação de vetor unitário. Isso é muito, muito legal para fazer escrever o vetor dessa maneira aqui, que está aqui. A, X, Y, mais a, Y, J. Para o vetor 3D, a mesma coisa, só acrescenta a componente C. Então, isso facilita um pouco a parte de sumar os vetores. Então, se você faz isso, como que suma os vetores aqui? Bom, eu tenho aqui o vetor A, vamos por exemplo, o vetor A, que é a X, a Y, J, e o vetor B. Para você sumar A mais B, ou seja, vai ter um vetor resultante aqui, C, A mais B, vai ser o quê? Você vai manter aqui o vetor I, que é o vetor unitário, e simplesmente suma a componente X de A mais a componente X de B y más la componente y de A e a componente y de B. Então, o resultado seria um outro vetor. Seria o vetor resultante de A mais B. Certo? Para qualquer vetor. Seria, se você vai aqui, neste caso, A mais B, o vetor resultante seria este vetor que está aqui. Também continua sendo um vetor.
E agora, se temos os mesmos dois vetores bidimensionais, A e B, como se faz o produto escalar? Bom, o produto escalar é multiplicar A, pontinho, esse pontinho significa produto escalar, vezes B. Para você fazer isso, como o mesmo está falando o nome produto escalar, o resultado vai ser agora um escalar, a diferente da soma, que era um vetor. Então, se você soma dois vetores, tem um vetor. Se você multiplica dois vetores, você tem um escalar. Tanto é assim que aqui não aparece mais o I e o J. Tá certo? Então, quando você multiplica isso, você tem aqui, o resultado vai ser a componente X do vetor A vezes a componente X do vetor B mais a componente Y do vetor A vezes a componente Y do vetor B. Tá? Então, se você consegue ter isso assim. Além do mais, vocês também podem falar que o produto escalar é o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B vezes o cosseno de beta. Então, este cosseno aqui agora, pessoal, é o ângulo entre A e B. Ou seja, esse beta, se vem aqui esta figura, seria o ângulo entre A e B. Seria este ângulo, não seria mais θ. É o ângulo entre A e B aqui na base de los dois vetores. Seria o ângulo beta. E como você calcula o módulo de A e o módulo de B? Bom, o módulo de qualquer vetor, se você conhece as componentes dele, ele vai ser o raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Seria esta fórmula que está aqui, certo? Essa seria como similar à fórmula de Pitágoras, tá? Bom, e além do mais, continuando aqui, a componente de um vetor calcula-se como se, além, você também pode calcular a componente do vetor. Se você olha esta figura aqui, agora em função de alfa, olha, agora alfa seria o ângulo entre o vetor e o eixo x, ou seja, seria este ângulo aqui, alfa, entre um vetor e um eixo. Então, por exemplo, a componente ax vai ser o módulo de A, do vetor A, igual vezes o cosseno desse ângulo. Se o ângulo é reto, seria o cosseno. E a componente y vai ser o módulo desse A vezes o seno desse ângulo alfa, tá? Lembrando aqui, pessoal, que esta fórmula aqui é quando o ângulo está em função deste ângulo aqui, entre o vetor e o eixo x. Se está entre o vetor e o eixo y, se fosse este ângulo que está aqui acima, aqui você vai, em vez de colocar cosseno, colocaria seno. E aqui, em vez de colocar seno, colocaria cosseno, muda. E fica claro, tem que ter domínio disso. A outra coisa que se pergunta muito nos problemas é calcular a direção de um vetor. Geralmente, para você calcular a direção do vetor, você tem que saber o ângulo do vetor em função de um eixo. Geralmente, essa direção do vetor ela vai ser solicitada em função do ângulo entre o vetor e o eixo x. Tá? Se esse ângulo é o ângulo entre o vetor e o eixo x, a forma de você calcular esse ângulo, caso não seja fornecido no exercício, é como a arcotangente, que eu também estou colocando aqui como tangente a la menos 1, arcotangente de AY dividido entre AX, tá? Seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, fazendo isso, você tem um ângulo em grau. Isso também é muito solicitado na maioria dos problemas. Bom, como o conteúdo anterior é mais da área de matemática, não vou resolver exemplos, tá? As propriedades dos vetores serão utilizadas nos próximos exemplos que estarei apresentando nesta aula. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, vamos falar do vetor posição, deslocamento, velocidade e aceleração em 2D. Eu peguei esta figura aqui, que é do próprio Halliday, tá? Então, aqui essa figura está falando, vocês podem olhar ela, que tem, claro, aqui, qual é a relação entre um vetor posição e o vetor deslocamento. Por exemplo, olhando aqui na figura, pessoal, o vetor R1 seria o vetor posição da partícula 1, tá? Que é o vetor posição? O vetor posição sempre vai ser desenhado da origem até o valor, seria R1, tá? Depois vamos supor, por exemplo, que a partícula, aqui a linha preta é a trajetória da partícula. Então, um tempo determinado passou, continuou passando o tempo, e aqui, um tempo posterior, em 2, a partícula já não está mais aqui, senão passou para esta posição. Então, agora o vetor posição muda, agora vai ser da origem a este. Então, você tem aqui, da mesma partícula, dois vetores posição.
Qual seria o deslocamento da partícula de 1 a 2? O deslocamento da partícula seria o vetor que aponta da partícula 1 até 2, chamado de delta R. Sempre que é deslocamento, você coloca um delta na frente. Então, esse delta R seria o vetor de deslocamento. Se vocês percebem aqui na figura, o vetor R1, o deslocamento sempre fica a continuação do vetor R1. Começa em R1 aqui e vai para cá. Então, a gente, se vocês entenderam o que eu expliquei de soma de vetores, aqui fica R1 mais delta R igual a R2. Então, você terá o vetor R2 sendo R1 mais delta R. Então, porém, delta R vai ser o quê? Delta R vai ser R2 menos R1. Então, eu estou colocando isso aqui, todo o que falei, da seguinte maneira. Então, vamos supor que eu consegui escrever o vetor R1, que está em azul, em função das componentes. Então, eu coloco a componente 1 em x vezes y, que é a componente aqui do vetor, em x, mais a componente em y, ou seja, seria a componente em x seria esta aqui, fazendo uma linha aqui perpendicular, e a y não seria esta. E também faço a mesma coisa com R2. Então, quem vai ser como eu consigo escrever o vetor deslocamento em 2 dimensões? Vai ser R2 em x menos R1 em x, todo isso entre parênteses vezes y, mais R2 em y menos R1 em y, todo isso entre parênteses J, e isso se expressa aqui em metros. Seria o vetor deslocamento, tá? Então, o vetor posição e o vetor deslocamento são dois vetores diferentes, tá? Tem que ficar claro isso na figura. Se, por acaso, eu teria aqui, estaria estudando 3D, então você ia ter que ter um outro... Não, se estivesse calculando o vetor 3D, ia ser um pouco diferente, porque o deslocamento em 3D, você ia ter que... Teria que fazer bem o desenho para poder calcular ele, tá? Vamos ver simplesmente o deslocamento aqui em 2D. Bom, o vetor velocidade, passando aqui o vetor velocidade, o vetor deslocamento em 3D simplesmente vai acrescentar aqui outro termo aqui, K. O vetor velocidade se define a partir da primeira derivada do vetor posição e o vetor aceleração a partir da primeira derivada do vetor velocidade como segue. Então, supondo, por enquanto só falei do vetor posição. Se você tem o vetor posição aqui em 3D, Rx em T, Ry em T, mais Rc em Tk. Para você obter o vetor velocidade, esto é muito similar na aula anterior. Você deriva o vetor posição. Só que se deriva o vetor posição, tem que fazer a derivada de cada das componentes. Então, se você deriva aqui a componente x, o resultado vai ser a velocidade em x. E assim você obtém um vetor velocidade, sendo Bx em Ti, mais By em Tj, mais Bc em Tk. Metros por segundo, que seria a unidade de velocidade. E o vetor de aceleração se obtém a partir da primeira derivada do vetor velocidade. Então, se faço a derivada aqui de cada uma das componentes, você obtém aqui o quê? A componente da aceleração. Tá? Então, fica claro aí como você consegue definir tanto a velocidade como a aceleração em função do vetor posição. Então, como exemplo, vamos resolver aqui o problema 2 de uma das provas da nossa anterior. Segue o enunciado do problema. O problema 2 tinha valor de 1,5 pontos. Diz assim, a posição de um elétron é dado por... Então, você tem aqui 3ti menos 4t quadrado j mais 2k. Você tem o vetor posição, que depende do tempo aqui, em esta componente, na componente x e na componente y, tem dependência temporal, aqui na componente c não tem. Diz assim, qual é a velocidade v em t do elétron? Na notação de vetores unitário. E quanto vale v em t no instante t igual a 2 segundos? Bom, fazendo isso, aqui a solução diz assim, neste caso, somente precisamos derivar o vetor R em função da variável tempo e posteriormente avaliar em t igual a 2 segundos. Então, o que eu faço aqui? Primeira coisa que é obter a derivada deste vetor, a mesma coisa que foi mostrado aqui. Então, se você deriva aqui, vai ficar a derivada de 3t, 3. Fica 3i, você tem que manter o vetor unitário, tá? A derivada de menos 4t quadrado é 8t. Então, vai ficar menos 8tj, tem que manter o vetor unitário. Mais a derivada de 2, 0, 0k.
Eu coloquei o 0, mas já não precisa escrever ele, tá? Aqui. Então, o resultado seria 3i menos 8tj metro por segundo. Seria a primeira resposta aqui. E quanto seria o vetor posição em 2 segundos? É simplesmente colocar este vetor e onde está t, colocar 2 segundos. Se você faz isso, aqui não tem t, vai ficar 3i. Aqui, como tem um t, vai ficar 2 vezes 8, menos 16 j metros por segundo. Então, essa seria a resposta desse inciso A. No inciso B, estão perguntando qual o módulo do vetor B. Bom, o módulo de um vetor se calcula como sendo que raiz quadrada das componentes ao quadrado. Seria utilizar aquela fórmula de Pitágoras. Então, se o vetor B... bom, estão perguntando o módulo do vetor B. Na verdade, aqui deveria é B aqui em 2 segundos, tá? O módulo deste vetor aqui vai ser raiz quadrada de 3, que é 9, mais raiz quadrada de 16, não, vamos repetir, está errado isso. Vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Aí vai ficar 9 mais 256, raiz de tudo isso é 16,28 metros por segundo. No inciso C, diz qual o ângulo de B em relação ao sentido possível do eixo X. Então, nesse exercício aqui, vamos usar aquele da arcotangente. Então, aquela fórmula que eu expliquei lá em cima. Então, aqui você calcula a cotangente, como é do vetor velocidade, é a componente y da velocidade sobre a componente x da velocidade. Aqui, como eu sei, já que a velocidade, a componente y é negativa, eu sei que o vetor está no quarto quadrante. Bom, eu sei que o vetor está no quarto quadrante, calculo a cotangente de menos 8 sobre 3, eu coloco aqui sendo menos 69,44, ou seja, esse vetor aqui seria um vetor que estaria aqui, ó, negativo. A resposta tanto pode ser menos 69, como que você queira colocar a resposta de 0 aqui, seria um ângulo maior que 270 graus. Mas tudo bem, é menos 69,44 graus. No inciso D, diz qual é a aceleração do elétron na notação de vetores unitários. Bom, para saber qual é a aceleração do elétron, é simplesmente derivar a velocidade. Então, como estão perguntando o vetor aceleração, agora você deriva a velocidade não em 2, sino vai dar todo zero, tá? Deriva aqui V em T. E você deriva esse vetor, o resultado vai ser derivar de 3, 0, e derivar de menos 8t, menos 8. Tá? Então, o A em T vai ser menos 8J metro segundo quadrado. Ou seja, você só terá aceleração, uma desaceleração, porque está negativo aqui, no eixo Y. Tá? E a última pergunta que eu acho bem interessante, diz assim, descreva o tipo de movimento do elétron em cada um dos eixos. Bom, pessoal, para você descrever esse movimento, você tem que lembrar o que foi dito na aula passada. Então, você vem aqui, nesse vector aqui, posição, e você vê o quê? Bom, aqui no eixo X, o vetor posição depende de T. Você vai ter aqui uma dependência linear com T. Se tem essa dependência linear com T, significa que isso simplesmente acontece no movimento retilíneo uniforme. É aquele movimento onde a velocidade é constante e a aceleração é zero. Então, a resposta aqui seria MRU. No eixo Y, que seria este caso, você vai ter 4t quadrado. Nesse caso, como tem uma dependência parabólica de um t ao quadrado, você vai ter aqui uma parábola, onde você vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse movimento retilíneo uniformemente variado, se você vai graficar ele, lembrem que a parábola aqui, como é uma desaceleração, você não grafica ele assim, você não grafica ele sendo assim, sino ao contrário, tá? Ele grafica com uma concavidade diferente. Eu expliquei isso para algumas pessoas na aula anterior. E, por último, no eixo Z, como não depende do tempo, o que você simplesmente tem aqui é que o elétron está em repouso. Elétron em repouso. Tá? Então, aí você responde aí essa pergunta, esse inciso E, aplicando da aula passada nesta aula, só que nos 3 eixos. Então, vamos aproveitar e lembrar o princípio de independência de Galileu. Esse princípio de independência diz que as componentes ortogonais se processam independentemente uma das outras. Então, você pode estudar aqui en un vector, como todas las componentes son ortogonales, você pode estudar independentemente un eixo com outro e relacionar também esse eixo a partir do tempo. Tá bom? Então, vamos passar aí para o próximo tema, que é a parte de
Lançamento de projeto. Bom, pessoal, lançamento de projeto é um tema super importante em Física 1, tá? É um conteúdo que vai sempre ser avaliado nas provas, tá? É muito importante você saber resolver esses problemas de lançamento de projeto. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu vou colocar aquelas equações da cinemática que eu mostrei na aula passada, só que aplicada a esse movimento de projetos. Então, o que eu fiz aqui? Essa equação 1 é o movimento retilíneo uniforme, tá? E você tem essa equação que geralmente ela simplesmente vai ser utilizada aqui no eixo X. Então, este movimento de projete, ele vai ter sempre um movimento retilíneo uniforme aqui no eixo X e um movimento retilíneo uniformemente variável no eixo Y. Bom, nesse caso aqui, nas outras três equações, que seria a que vocês poderiam estar utilizando aqui no eixo Y, eu coloquei aqui em função de X, não? Porque vai ser utilizado no eixo Y. E aqui vou colocar diretamente o sinal que você colocaria, que seria menos na frente da aceleração, e a aceleração não vai chamar mais de A, sino de G. Tá? Fiz isso nessas três equações. Bom, neste gráfico aqui, esse seria como seria o movimento de um projeto. Você arremessa ele com uma velocidade inicial e um ângulo, e ele vai ter esse movimento assim e vai cair. Tem coisas aqui, dados importantes que são solicitados nesse problema. Uma coisa é a altura máxima aqui, o alcance máximo, seria a distância que ele percorre daqui até aqui, o tempo de voo, seria o tempo que ele demora em ir daqui a aqui, ou o tempo da subida, que seria a metade desse tempo, seria o tempo quando chegou aqui, tá? Outra coisa importante que você tem que saber nesse movimento, que quando ele chega aqui acima, a única velocidade que vai ter é a velocidade em x. E essa velocidade que ele vai ter aqui em x vai ser a mesma que vai ter aqui, que é a componente x desta velocidade, porque essa velocidade não muda ao longo do eixo x. Então vai ser a mesma. E aqui acima a velocidade em y é zero, tá? Porque se você coloca o vetor velocidade aqui, ele não vai ter componente em y e será zero. Essas são informações importantes que você tem que ter no exercício. E outra coisa importante é que aqui eu desenhei a aceleração, sempre o vetor g em toda a trajetória, ele vai estar orientado para baixo. Então, se você define um sistema de coordenadas y para cima, por isso que aqui sempre a gente vai colocar sendo negativo aqui esta aceleração. Aparece um negativo aqui em todas essas fórmulas, tá? Bom, aqui este é o gráfico para falar que aqui é movimento retilíneo uniformemente variado e nesse eixo é movimento retilíneo uniforme. Pelo princípio daquele de Galileu, a gente consegue estudar esse movimento. E aqui tenho, bom, o vetor velocidade esse, você consegue decompor aqui na componente x e y, usando aquelas equações de vetores que já falei. Bx vai ser B0 cosseno deste ângulo, e By é a componente, a velocidade inicial, o módulo dessa velocidade, seno deste ângulo. Porém, você consegue escrever o vetor velocidade sendo o quê? B0 cosseno I mais B0 seno J. Bom, o vetor posição, então, pessoal, o vetor posição é um vetor que você pode estar colocando aqui da origem a qualquer momento da trajetória da partícula. Esse vetor posição, ele muda com o tempo. Então, por exemplo, se a partícula está aqui, o vetor posição vai ser um vetor que vai da origem até aqui. Vou representar o vetor posição e vou chamar ele de eje em T. Então, esse vetor posição vai ter uma componente x e uma componente y. A componente x do vetor posição, ele se calcula com esta fórmula que está aqui. Certo? O que eu chamei de eje x seria esse x2. Esta posição inicial vai ser zero, porque ele vai começar aqui. E esta seria a velocidade inicial no eixo x. Seria B0 cosseno vezes t. Então, eu coloco aqui B0 cosseno vezes t. Seria a componente x do vetor posição. E a componente y do vetor posição, supondo que a partícula saia aqui da superfície da Terra, então a posição inicial aqui, vou usar esta equação aqui para obter ela. Esto vai ser zero, esto vai ser eje em y. Aqui seria a componente y desta velocidade, seria B0 zero do ângulo de θ. T menos 1 meio de gt quadrado. Então, seria esta equação que está aqui, olhem aqui, com o negativo aqui. Então, simplesmente o vetor posição vai ser eje xy mais em yj, e vou substituir esses valores aqui, você tem um vetor posição. Tá? Agora, eu quero obter
Na verdade, eu lo que estou interessado em obter é quanto varia a componente y em função da componente x. En x, r en y que depende de x, o sea, siendo este la variable dependente y este la variable independiente. Para fazer isso, o que é feito é que eu isolo o t aqui, passo t igual a rx sobre b0 cosseno e substituyo este t tanto aqui como aqui. E eu tenho esse resultado. Então, isso está sendo feito aqui. Aquí está la ecuación de t, yo sustituyo aquí, ese t aquí, olha aquí, x sobre 0 sobre b0 coseno, y aquí fica x al cuadrado, b0 coseno al cuadrado. Y só que a partir de aquí, eu não vou chamar mais de r em y e rx, para que fique mais fácil, eu chamo de r em y, sendo puramente y, e rx simplesmente de x. Então, você tem esta equação aqui. Se você percebe nessa equação, tem aqui a variável de maior grau aqui, de maior ordem, é x, esta que está aqui, x2. Então, este movimento que tem aqui é uma parábola. Então, esta seria a equação do movimento no lançamento de projetos. Então, a gente vai usar esta equação. Então, o que eu faço aqui agora? Usando esta equação aqui, eu vou fazer uma simulação. Quero mostrar para você para que se utiliza essa equação. Por que a gente faz tantas equações e para que serve isso? Bom, se eu crio essa equação aqui, eu vou usar ela, esta equação, que está aqui. Eu também consigo obter, como expliquei lá em cima, quem vai ser o quê? O alcance máximo. Quem vai ser o alcance máximo? Bom, se eu faço nesta equação aqui, como esta é a equação de movimento, o alcance máximo vai ser os zeros desta equação. Se eu faço zero aqui, e calculo x, vai ficar uma equação aqui de segundo grau, eu vou ter duas soluções. Uma vai ser zero, a parábola passa aqui para a origem, e a outra solução vai ser aqui quando cruza este eixo. Vai ser, essa outra solução vai ser x máximo, que vai ser b0 ao quadrado, o módulo da velocidade inicial, seno de 2θ, duas vezes o ângulo dividido entre g. E a altura máxima, pessoal, a altura máxima seria esta altura máxima aqui. Eu posso usar esta fórmula para calcular ela. Esta velocidade final vai a ser zero, esto passa para cá negativo, vai ficar B0 seno de θ dividido entre 2g. B0 seno de θ todo al cuadrado dividido entre 2g. E este seria caso não, esto seria zero, não? Este y não zero, caso não saia da posição inicial. Bom, eu uso essa fórmula, eu consigo fazer uma simulação de qualquer movimento de projeto. Então, por exemplo, eu estou fazendo que estes são dados de entrada. Eu coloco aqui o ângulo, que vamos supor que seja π sobre 6, que é 30 graus. No, 60 grados. Una velocidad inicial, vamos a colocar aquí π sobre 6, que es 30 grados. Una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Vamos supor que o arremesso é feito acima de uma torre que está a 10 metros e G seria, esse arremesso vai ser aqui na superfície da Terra. Aqui coloco aquela fórmula que já falei para vocês lá em cima e agora vou fazer aqui o gráfico. Então eu venho aqui, faço o gráfico e aqui este seria o arremesso, não? Seria a 10 metros de altura, ele faz o arremesso e vai cair aqui embaixo na superfície. Tá? Esse seria, isto que está aqui no lado, seria o arremesso, as condições iniciais. Eu falei que ia ter um ângulo de 30 graus, uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, uma posição de 10 metros e estamos na gravidade na Terra 9,8. E aqui eu respondo diretamente todas as incógnitas. Diz aqui, a velocidade inicial no eixo X, aquela que é V0, coseno va a ser 25,98 metros por segundo. La velocidad inicial no es x, no es 15 metros por segundo. La altura máxima es 21,48 metros. O sea, el programa me está haciendo eso usando la fórmula. O alcance máximo hasta la superficie, o sea, de aquí hasta aquí, pessoal, es 94,16 metros. Altura en x, la altura, eso sería si yo quiero saber cuál es la altura, no sé, aquí en x sobre 4, un cuarto de x máximo, va a ser 19, sería aquí, 19,54. O alcance máximo hasta la altura de salida, o sea, el alcance de aquí hasta aquí, este alcance que sería aquí es 79,53 metros. O tempo de voo até a altura máxima do tempo de aqui até aqui vai ser 1,53 segundos. O tempo de voo até a altura de saída é de 3,06, o sea, el tempo de aquí até aqui. O sea, colocando una línea recta aquí, perpendicular hasta aquí, es 3,06. Aquí, na verdade, deveria ser segundo. O tempo de voo até a altura de saída é de... tá, é só colocar aqui. O tempo de voo até a altura de saída é só aqui colocar segundo e rolar de novo. Aqui seria segundo.
E o tempo de voo até a superfície é 3,62 segundos, um pouquinho maior daqui até aqui, tá? Eu posso vir aqui e mudar, tá? Por exemplo, vamos supor agora que o arremesso é feito em 0 graus. 0 graus e 60, 0,60. Se eu faço isso, agora ele sai aqui de 0, certo? E as respostas aqui mudam um pouco, tá? Eu não vou entrar. Então, você tem aqui 0 e 60. Isso com 30 graus. Se você perceber aqui, vamos ver, gravem este dado aqui. O alcance máximo, aqui, o alcance máximo é de 318,13 metros para 30 graus. Se eu faço 318, lembre, se eu mudo aqui o ângulo para π sobre 3, o alcance deve ser o mesmo. Então, você vê aqui, 318,13. Então, sempre que os ângulos aqui, a suma de dois ângulos seja igual a 90 graus, chamado de ângulos complementares, o alcance máximo vai ser exatamente o mesmo, tá? Ele não muda. Então, se você muda o ângulo aqui, o alcance máximo aqui não muda. Agora, o alcance máximo mesmo, o maior alcance que você vai ter em um arremesso, nesse caso, se você coloca 45 graus, vamos ver? Lembro que aqui estava 318, tá? Agora vai dar maior, porque com 45 graus seria o alcance máximo. Vamos fazer agora o alcance máximo. Colocando, eu não mudei, desculpa aqui foi errado. Esto estava em 30 e vai ser 45, que é π sobre 4. Se eu coloco π sobre 4, o alcance máximo vai ser 163,27. Deixa eu ver se fiz alguma coisa errada aqui. Agora sim, 100 e... O alcance vai ficar 91,84. 91,84. E aqui era 79,53. Bom, se eu faço o que agora? Vamos supor que eu, em vez de estar na Terra, estou na Lua. Eu consigo até mudar aqui em G, sendo 1,62. 62. Na Lua. Olha, aqui na Terra, a altura máxima vai ficar com estas condições. Só mudei agora a G. A altura máxima aqui na Terra era 34 metros, a altura máxima. Se é na Lua, ele iria até 208,33, porque a gravidade na Lua é bem menor. Então, você vai ter, se esse mesmo arremesso é na Lua, ele vai ter uma altura maior e também um alcance bem maior, de 471 metros. Tá? Bom, vamos voltar aqui para nossas condições iniciais, que eu tinha colocado de condição inicial aqui, 30, 10 e 9,8. 30, 10 e aqui 9,8. E o ângulo ia ser π sobre 6. Π sobre 6. O ângulo não... Bom, esse seria o arremesso a 10 metros, voltando a essas condições iniciais. E agora eu fiz aqui um vídeo para vocês, como uma simulação, colocando todos esses arremessos aí, não? Variando o ângulo. Então, o que eu estou fazendo aqui é esta mesma situação, variando o ângulo. Aqui eu estou variando o ângulo, tá? Posso parar aqui. Esse ângulo seria 16,7. Por exemplo, aqui 45 graus, que seria o valor máximo. E aí começa a diminuir, a diminuir. Se você vê, ele vai passar duas vezes por uma mesma posição. Vamos lá. Passou por aqui. E agora ele vai passar de novo. Quando ele passa duas vezes, o alcance é o mesmo. Significa que estou falando de dois ângulos complementares. Tá? Então, para ângulo complementar, o alcance máximo é o mesmo. Bom, como exemplo aí desse problema, eu trouxe este exemplo aí da questão 9 da lista. Diz assim: uma pequena bola rola horizontalmente até a borda de uma mesa de 1,20 metros de altura e cai no chão. A bola chega ao chão a uma distância horizontal de 1,52 metros da borda da mesa. Então, agora o que você tem aqui, nesse tipo de movimento, é como se fosse aqui a metade
disto. Então, o tipo de movimento que eu teria aqui agora é quando eu coloco aqui um ângulo, não sei, zero, uma velocidade inicial qualquer uma, e ele está saindo, não sei, a 20 metros de altura. Quando eu faço isso, seria aquele arremesso que a partícula vem, seria a metade da parábola. Tá? A partícula vem aqui e cai. Nesse tipo de movimento, sempre aqui a velocidade inicial é a mesma que em x. E a componente y dessa velocidade vai ser zero. Tá? Essa é a situação que a gente tem aqui. Tá? Então, primeiro, por quanto tempo a bola fica no ar? Primeiro, para saber por quanto tempo a bola fica no ar, olha aqui que está fácil. Eu peguei aqui aquela equação de movimento retilíneo uniformemente variado. Esta posição inicial é zero. Estou colocando aqui, porque aqui, neste caso, eu estou considerando que agora meu sistema de coordenadas está aqui acima, tá? Se eu coloco meu sistema de coordenadas aqui acima e o eixo y para baixo, que foi o que eu fiz aqui, a posição inicial para mim é zero, tá? Minha posição final seria esta que está aqui embaixo, que é conhecida, 1,20 metros. Seria esta posição aqui. E agora, quando eu faço isso, G, tenho que colocar aqui positivo, porque G estaria no sentido do eixo Y, tá? Então, aqui que eu faço? Esse 2 passa multiplicando, G passa dividindo, passo a raiz e vai ficar 2y sobre G. O resultado vai ser 0,49 segundos. Seria o tempo de voo. E agora, qual é a velocidade, a componente x da velocidade? Bom, para eu calcular a componente x da velocidade, uso a primeira equação de movimento retilíneo uniforme. Velocidade em x vai ser a altura sobre o tempo de voo, o tempo que vai de aqui até aqui. Então, vai ser h, que é 1, desculpa, não é a altura. Eu coloco, como aqui é movimento retilíneo uniforme, vai ser distância sobre tempo. A distância é 1,52 metros e o tempo é esse mesmo tempo de voo, 0,49 segundos. Então, esse resultado seria 3,07. Vamos obter esse resultado exatamente lá em cima no nosso modelo. Velocidade inicial 3,07 e 1,20. Então, vocês veem aqui 3,07, 3,07 e a altura é 1,20, 1,2, não? 3,07, vamos repetir se não, 3,07 e a altura 1,2. E o ângulo é zero, não? O ângulo é zero. Para fazer isso, aqui, você tem aqui exatamente esse movimento, certo? Seriam as condições iniciais. E se vocês percebem aqui, o tempo de voo até a superfície é 0,49. Isso corrobora nosso resultado. O alcance máximo, ainda que eu não diga isso na condição inicial, é 1,52 metros. Olha aqui. Seria. Você tem aqui, essa seria a simulação do nosso caso. Tá bom? Bom, espero aí que você tenha entendido aí esse movimento. Fiz aí uma boa explicação para vocês. Então, vamos passar, então, ao próximo e último tópico, que é o objetivo, movimento circular uniforme. Então, pessoal, movimento circular uniforme, primeiramente, vamos supor que tem um raio de 6 metros. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz para vocês esta figura. Bom, eu tenho um círculo aqui de 6 raios de metro, 6 metros de raio. Aqui tem várias figuras. Então, o movimento circular uniforme é quando uma partícula ou algum corpo se movimenta aqui por essa trajetória da circunferência. Essa trajetória da circunferência, e esse movimento é retilíneo, é uniforme, ou seja, com velocidade constante. Retilíneo não, porque ele se movimenta por la curva, com velocidade constante. Quando ele faz isso, o vetor posição seria o vetor que vai da origem ao movimento da partícula. Seria este vetor aqui, e o ângulo, este ângulo aqui entre o vetor e o eixo x vai ser muito importante. Eu vou chamar ele de θ. Então, se você percebe, o vetor posição pode ir variando e esse ângulo ir variando. De onde varia esse ângulo? De 0 a 360 graus. E o vetor posição, ele sempre fica com o mesmo módulo, só que ele varia a posição. Tá? As setas vermelhas significa o quê? A velocidade linear da partícula. Então, a velocidade linear ou tangencial da partícula, ela é sempre tangente ao movimento. Seria esta velocidade aqui, em vermelho. E estas setas que coloquei aqui em azul, elas vão representar a aceleração centrípeta, que é a aceleração que vai para o centro da circunferência, que em qualquer ponto da trajetória do corpo, ela sempre está dirigida ao centro. Daqui seria antiparalela ao vetor posição. Vamos então, já que vocês planteamos tudo isso no problema, vamos explicar então
o problema? Eu fiz aqui, se vocês querem dar um pause no vídeo e depois podem ler o que está aqui, é o seguinte, pessoal. A velocidade sempre vai ser ΔX sobre ΔT. Mas aqui, quando um corpo dá uma volta completa, o ΔX que ele se movimentou foi o perímetro do círculo, seria 2πr, certo? 2πr. Então, a distância que ele percorre de aqui a voltar na mesma posição vai ser 2πr, o raio do círculo. E o tempo, vamos chamar de período. Então, 2πr sobre o período seria uma forma de você calcular essa velocidade linear. Tá? Então, o vetor S posição, ele pode ser o quê? Vai ser RXY mais YJ, em metro. Se eu coloco aqui SRX como sendo R, a componente desse vector pode se escrever sendo R cosseno de θ, ou seja, você faz aqui uma linha perpendicular, vai ser R cosseno desse ângulo. E mais R seno de θJ, seria esse vetor R. Tudo bem. Agora, quem é esse θ? Bom, se esse θ varia, e toda variação em função do tempo é uma velocidade, então eu defino como sendo a variação do ângulo em função do tempo, como sendo a velocidade angular. Tá? Lembrem, a variação de distância em função do tempo vai chamar de velocidade linear. A variação do ângulo em função do tempo a gente define como sendo velocidade angular. Isto que está aqui. Se você fala que o ângulo inicial é zero e o ângulo final, quando ele faz uma volta total, é 360 ou 2π radianos, e esse t é o período, então você define a velocidade angular, ômega, como sendo 2π sobre t. Isso seria radianos sobre segundo. Então, o que significa isso? Se você pegar aqui esse θ e passa esse t para lá, θ é ômega t. Então, eu consigo aqui, dentro do argumento do cosseno e do seno, na equação 3, colocar ômega t. Se eu coloco ômega t aqui, eu tenho o vetor posição. E está em azul aí porque é super importante. Seria o vetor posição, que ele depende agora do tempo. Certo? Do tempo. De ômega, que é uma constante, e o t que varia. Então, como depende do tempo, eu posso fazer a derivada dele em função do tempo. Então, se eu faço a derivada do vetor posição, eu tenho o vetor velocidade, que está aqui. Então, aqui só simplesmente entraram aqui duas derivadas. A derivada do cosseno é menos seno, e este ômega passa para frente, vai ficar menos R ômega seno de ômega t, e aqui a mesma coisa. R ômega cosseno de ômega t. A derivada do seno é cosseno. Só arrumando aqui, vai ficar então que a velocidade, o vetor velocidade é ômega R, corchete menos seno de ômega t e mais cosseno de ômega t j. Você tem aqui a velocidade. Então, essa equação anterior vai me ajudar a explicar para vocês porque eu falei aqui que a velocidade sempre é tangencial. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o ângulo esse θ e vou falar θ0, θ igual a 90 graus, θ igual a 180 graus e θ igual a 170 graus. São estas três condições que estão aqui. Então, se você pegar esta condição θ0, o que você tem aqui, que se θ é zero, a componente x é zero e o cosseno de zero é 1, e você vai ter o vetor velocidade no sentido positivo do eixo y. Então, se está no sentido positivo, significa que está para cima. A mesma coisa aqui é em π sobre 2. Em π sobre 2, vocês podem pensar aí com calma. Você vai ter agora o vetor velocidade no sentido negativo do eixo x. Olha que está aqui o y. Então, seria isto que está aqui, para a esquerda. E assim, sucessivamente, aqui daria para baixo, aqui para a direita, que seria os outros dois casos que eu coloco aqui, tá? Para π, para 3π sobre 2, que é 270 graus. Bom, aí já vocês entenderam por que aparece aquela seta lá vermelha. Sempre está, ou seja, a velocidade sempre é tangencial à trajetória do corpo nesse movimento circular uniforme. Agora, para fazer um raciocínio similar, a gente usa agora o vetor aceleração, que é feito. Pega o vetor velocidade, deriva ele, este vetor que está aqui, equação 7, faz a derivada, você vai derivar de novo este seno de ômega t e este cosseno, aqui vai aparecer um cosseno, vai continuar aqui negativo, e aqui derivada de cosseno menos seno, aparece um menos aqui. Ao derivar o seno, sai outra w, por a regra da cadeia, vai ficar w quadrado, aqui e aqui. Então, eu tiro aqui w quadrado, e se você vê que fica uma coisa bem interessante aqui, aqui fica menos ômega quadrado r, onde esse ômega quadrado r vai ser o que vamos chamar de aceleração centrípeta. Tá? Esse é o módulo da aceleração, ou seja, o módulo deste vetor vai ser ômega quadrado r, vamos chamar de aceleração centrípeta. Se você na aceleração centrípeta aqui, ômega coloca esta equação, ômega sendo v sobre r aqui,
V sobre eje, você obtém que a aceleração centrípeta também se pode expressar em função da velocidade linear, sendo V quadrado sobre eje. Tá? Podem verificar essa equação 16 aqui. Mas aqui tem uma coisa interessante. Se você percebe, esto que está aqui, eje seno de ômega t i más coseno de ômega t j, eso que está ahí con o eje es un vector posición. Olha aquí, esto que está aquí, olhem un vector posición aquí, es la misma cosa, olha aquí. Este vector es lo mismo que está aquí. Seno, acho que yo aquí es una cosa.